Olá, meu nome é Diego Farias. Essa é uma apresentação referente à atividade da disciplina de eletromagnetismo do curso de Engenharia Elétrica do IFC Videira. Eu vou apresentar alguns fatos e alguns dados sobre descargas atmosféricas e também sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. Então, o que são descargas atmosféricas? Elas são descargas elétricas de grande extensão, podendo chegar a quilômetros de distância, também grande intensidade. Elas têm um pico de corrente que pode ser acima de 1 kA, que é um valor bem alto. Uma descarga se inicia quando o campo elétrico produzido por essas cargas que citei ultrapassa a capacidade isolante do ar, que é chamada de rigidez dielétrica. Isso pode acontecer tanto dentro de uma nuvem quanto em direção ao solo. Ao quebrar esta rigidez, ocorre um rápido movimento de elétrons de uma região de cargas negativas para uma região de cargas positivas. Descargas atmosféricas podem ocorrer da nuvem para o solo, do solo para a nuvem, dentro da própria nuvem, ou de uma nuvem para um ponto qualquer na atmosfera, que seria determinada a descarga no ar. E, claro, pode ocorrer entre nuvens distintas também. De todos os tipos de descarga, as intranuvem são as mais frequentes, ou seja, aquelas no interior das nuvens, né? Em parte devido ao fato da capacidade isolante do ar diminuir com a altura, em função da diminuição da densidade do ar. Isso acarreta a facilidade maior lá dentro das nuvens de acabar gerando uma descarga atmosférica. Pois bem, globalmente, né, digamos assim, de uma forma bem geral, essas na intranuvem representam cerca de 70% do número total de descargas. Esse percentual varia de acordo com a latitude geográfica, então vai ser uma média bem generalizada mesmo. É em torno de 80 a 90% de regiões próximas ao equador geográfico e em torno de 50 a 60% na região de médias latitudes. Como, então, citando assim alguns fatos que são conhecimento geral, mas apenas exemplificando mesmo, a descarga atmosférica ela provoca uma corrente elétrica de uma intensidade imensa. Então, ela forma um percurso no ar, ioniza o ar naqueles pontos e forma um plasma com emissão de radiação eletromagnética. Nós observamos isso como uma forma de luz, né? É o que chamamos de raio, o relâmpago, no caso. Outra parte da energia, daí, de toda essa energia de uma descarga, ela gera também um grande estrondo. O ar aquece, se expande de uma forma supersônica e causa o conhecido trovão. A elevação térmica, ou seja, a variação de temperatura naquele instante ali, de uma descarga atmosférica consegue alcançar incríveis 30.000 graus Celsius em fração de segundos. E o local onde a descarga atmosférica atinge o solo, ele se chama o ponto de impacto. É muito importante citar também que a descarga atmosférica é um fenômeno natural e é absolutamente imprevisível, tanto o local onde vai cair, quanto a intensidade e a capacidade elétrica que vai ter ali. Assim como os efeitos que ele pode acabar ocasionando, que são destruidores, dependendo de onde ocorra, né? Se não for exatamente no solo. Podem incidir sobre estruturas, edificações, equipamentos. Devido a essa natureza devastadora, digamos assim, a descarga atmosférica, quando tem um ponto de impacto em um ser humano, ou o ser humano seja nas proximidades, não precisa nem ser exatamente nele, haverá uma probabilidade de eletrocutamento, ou seja, a passagem da corrente elétrica no corpo desse indivíduo. Isso acarretará lesões muito graves ou até mesmo a morte. Então, tendo noção de o que se trata uma descarga atmosférica, o que ocorre no momento dela, vamos citar também um sistema de proteção, que é o SPDA, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Esses sistemas servem como uma proteção de prédios, antenas, instalações industriais, tanques, tubulações, e, claro, as pessoas e também os locais onde as pessoas moram ou trabalham, de modo geral, né? Assim como os efeitos das descargas. Os sistemas de proteção, eles são compostos por dispositivos instalados geralmente nos pontos mais altos dessas estruturas.
e eles proporcionam um caminho para a Terra, oferecendo um percurso de menor resistência elétrica possível, que dessa forma oferece o caminho para a corrente criada pela descarga atmosférica fluir em direção à Terra, sem danificar os equipamentos, estruturas, a fim de proteger as pessoas dentro das edificações. Basicamente, o objetivo do SPDM, então, é dissipar para a Terra, para baixo, sempre a perigosa corrente elétrica, para não ter dano a nada na região, direcionando-se pelo caminho mais seguro possível. E dessa maneira minimiza ou anula todos os impactos negativos, né, da situação. A utilização do SPDA, claro, não impede a incidência das descargas atmosféricas. Como citei antes, elas são totalmente imprevisíveis, não há o que fazer para saber onde elas vão cair. Mas, através desses sistemas, a gente pode minimizar os efeitos nas instalações, nas construções e proteger também as pessoas nelas abrigadas. Mas e quando ou onde devem ser utilizados o sistema de SPDA? Bem, a utilização do sistema é uma exigência do Corpo de Bombeiros em edifícios com mais de 30 metros ou também instalações comerciais e industriais com mais de 1.500 metros de área construída, 30 metros de altura ou 1.500 metros de área construída. E também é uma exigência em áreas destinadas a depósitos de explosivos inflamáveis, que são extremamente vulneráveis a qualquer tipo de explosão por conta de uma descarga, né? Uma faísca que gera uma explosão enorme. Então, imagina uma descarga nessa intensidade. É devastador. Bem, e claro, em alguns locais diversos onde o Corpo de Bombeiros justifica a necessidade pela periculosidade, por isso outros motivos. A SPDL deve obedecer critérios de confiabilidade e segurança para evitar explosões e incêndios, principalmente nos ambientes perigosos, por exemplo, os postos de combustível. O que compõe o sistema SPDA e quais são os tipos da SPDA? Há 3 tipos que são principais, mas a norma ela é regulamentada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, através da NBR 5419. O objetivo principal da norma é evitar e minimizar incêndios, explosões, danos materiais e, claro, o risco de morte de pessoas e animais pelos efeitos das descargas elétricas. Os 3 tipos são, então, o método da gaiola de Faraday, o método de Franklin. Esse é mais limitado em função da altura e do limite de proteção. Ele é um pouco mais limitado mesmo, digamos assim. E o método da esfera rolante ou esfera fictícia é o terceiro. O primeiro método, então, o método da gaiola de Faraday, ele consiste em instalar um sistema de captores formados por condutores horizontais, ou seja, eles são ligados em forma de malha, vários pontos conectados com uma malha na parte de cima do prédio. Esse método é muito utilizado na indústria para a proteção de galpões, edifícios, pois a disposição dos cabos na estrutura ela se torna o próprio receptor da carga atmosférica. Então, são vários pontos para receber a descarga, isso torna o ambiente ali muito mais seguro. O uso desse tipo de SPDA é baseado na teoria de Faraday, por isso o nome, segundo o qual o campo elétrico no interior de uma gaiola é nulo, mesmo quando passa por condutores de uma corrente de valor elevado, que seria no caso da descarga atmosférica. Mas, para isso, é necessário que a corrente seja distribuída uniformemente por toda a superfície. Quanto menor for a distância entre os condutores da malha, melhor será a proteção obtida. Essa é uma norma que está na NBR 5419 de 2005 já, mas passou por várias atualizações. Mesmo assim, é um padrão extremamente conhecido nos dias atuais, né? Já o método Franklin, ele utiliza os famosos para-raios, que a gente visualiza em muitos prédios, e é um tipo bem conhecido mesmo. Eles são instalados para proteger o volume de um cone, por exemplo, né? Onde o captor fica no vértice do triângulo, bem na parte de cima, e o ângulo entre a geratriz e o centro do cone variam de acordo com o nível de proteção e altura da edificação.
devido às limitações impostas pela norma, né, passa a ser cada vez menos utilizado esse modelo de proteção em edifícios. É que ele é ideal para edificações de pequeno porte por suas limitações em função da altura, né, protegendo uma altura máxima de 45 metros ou 15 andares, teoricamente, e tendo uma flecha de proteção, né, de cerca de 25 graus. Então não é um valor tão elevado. O terceiro método é o mais novo, mais atual desses. Ele é o método da esfera rolante. Ele consiste em fazer rolar, teoricamente, assim, uma esfera fictícia por toda a edificação em volta dela. E essa esfera tem um raio definido em função do nível de proteção. Os locais onde essa esfera toca, digamos, ao girar por cima do edifício, são os pontos onde é mais suscetível a receber uma descarga atmosférica. São os locais mais expostos, digamos. Resumidamente, podemos dizer que os locais onde a esfera toca é onde o raio também pode tocar. Assim, esses precisam ser protegidos por elementos metálicos, que daí são colocados os captores Franklin ou condutores metálicos. Outra forma também de se proteger as instalações elétricas é utilizando uma combinação dos três métodos, que no caso da esfera volante ele pode se aplicar muito bem os outros e fica uma proteção geral, né? Não fica com aquela limitação do Franklin e mesmo assim fica um nível bem mais alto de segurança. Todos os três tipos de sistema de proteção contra descargas atmosféricas, eles precisam de uma malha de aterramento. Essa malha é feita na parte de baixo do prédio, né? Contém hastes e condutores interligados para dissipação da corrente elétrica da descarga atmosférica. A quantidade dessas hastes vai depender muito da resistividade do solo. É feito um estudo do local, do ambiente onde se localiza, a ponto de melhorar essa condução. Também varia de acordo com a altura da estrutura a ser protegida, a área construída. Quanto maior, será necessário utilizar um número maior de hastes de aterramento também. A utilização desses sistemas de proteção contra a descarga atmosférica é extremamente importante. A proteção de pessoas, o patrimônio material. O desenvolvimento de projeto da SPDA é um ramo de atuação lucrativo e muitas vezes acaba sendo negligenciado pelos profissionais de engenharia elétrica. Mas nota-se que, se houver um bom desenvolvimento de um projeto, isso garante não somente maior vida útil para as edificações, quanto mais segurança para os indivíduos que possam vir a utilizá-la. Esse é um vídeo interdisciplinar que aborda tanto questões estudadas na disciplina de eletromagnetismo, quanto outras de extrema importância no curso de engenharia elétrica e também no desenvolvimento profissional. Espero que o conteúdo tenha sido útil e proveitoso. Até mais.